A figura do Roberto Simons, no meu modo de ver, é a figura mais importante da história do empresariado brasileiro. Ninguém poderá superá-lo por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele não era um comerciante, né? Então, era uma figura diferente do Matarazzo, por exemplo. Ele era um engenheiro, acima de tudo. Era um homem profundamente preocupado com as questões técnicas. Era um engenheiro criativo, não era apenas digamos, um cumpridor de receitas, que muitas vezes se pensa um engenheiro naquela época que poderia fazer. Ele era um sujeito inventivo, muito criativo e uma vocação de empresário que vinha do pai dele, que afinal não era empresário, mas estava ligado aos grandes negócios como um dos diretores do Banco Inglês aqui no Brasil. O que me encanta no Roberto Simonsen é o fato de que ele tenha tido uma compreensão tão ampla do que eram as condições de se tornar empresário no Brasil, que ele, sem medo nenhum, né, como um intelectual, ele era um empresário intelectual, ele se dedicou a entender o lugar dele e de gente como ele no processo histórico, no seu conjunto, nesse país. Ele estudou a história econômica e muito do que ele advogava como digamos, projeto econômico para o Brasil estava ligado justamente a essa compreensão histórica. Quer dizer, ele sabia quais eram as oportunidades econômicas que havia para um industrial, né, o que precisava ser feito, quais eram as condições políticas dessa opção possível para o Brasil de se tornar um país industrial e deixar de ser um país simplesmente dependente da exportação de café. Ele é exatamente o contrário do Matarazzo. Enquanto o Matarazzo era muito intuitivo, ele era muito racional, né? Ele tinha também a intuição dele, mas que funcionava de um outro jeito. Eu acho que a dedicação monumental do Roberto Simonsen à história econômica do Brasil, à pesquisa, ao estudo da história econômica do Brasil, e ele foi professor de História Econômica na Escola de Sociologia e Política, tem tudo a ver com o fato de que ele queria se entender, quer dizer, ele queria saber quem era ele na história deste país, né? Qual era o espaço que havia além da própria empresa dele, do mundinho limitado, vamos dizer assim, de um único empresário. Apesar de ser uma pessoa razoavelmente conservadora do ponto de vista político, o Simonsen era tão aberto que ele leu Marx. Eu conversei com uma sobrinha dele não faz muito tempo aqui na cultura inglesa. Eu falei, imagina, um dia nós descobrimos que o titio tinha o Capital de Marx na cabeceira e foi toda a família lá conversar com ele, o que estava acontecendo, né? E ele explicou, falou, olha, se eu quero entender como funciona, eu tenho que conhecer o ponto de vista do lado de lá. Eu não estou de acordo, mas eu preciso entender, não adianta ser contra, simplesmente. Essa é uma atitude efetivamente inteligente, é uma atitude de intelectual, né? De um empresário lúcido e competente. Por outro lado, eu tenho a impressão que a formação do Roberto Simonsen na Escola Politécnica da USP, da futura USP, né, é reveladora de alguma coisa que deve ter acontecido com outros empresários e que a gente não tem uma história deles até hoje, né, que é a abertura, quer dizer, fazer da engenharia um ponto de referência para desvendar outros âmbitos da realidade social. Quer dizer, toda a preocupação que ele tinha com a racionalização do trabalho é uma coisa de engenheiro, mas não é uma coisa só de engenheiro, quer dizer, é uma coisa de alguém que estava pensando nas condições sociais, vamos dizer assim, do trabalho, né? E isso levava às posições muito progressistas, se poderia dizer, usando uma linguagem moderna, em relação às relações de trabalho, né? Ele era extremamente avançado desde muito cedo, né? A Cerâmica de São Caetano, que foi a maior empresa dele, adotou férias remuneradas em 1928, quer dizer, quando isso só vai acontecer muito mais tarde com a consolidação das leis do trabalho. E em tudo ele foi bastante precursor, né? Com um custo óbvio, quer dizer, ser precursor numa coisa que custa dinheiro, e custa mesmo, né? Pode significar ruína para um empresário, né? E no caso dele não significou, quer dizer, a família perdeu a empresa mais adiante, não foi por conta dessas coisas, né? Ele era de extrema lucidez. Eu cresci dentro de uma fábrica do Simonsen, a Cerâmica São Caetano. Era incrível como ele conseguia... ele já estava morto nessa história, mas os filhos que continuavam a obra do pai. E as coisas que funcionavam lá funcionavam desde o tempo dele. É incrível como ele conseguiu estabelecer um padrão
de administração da empresa que combinava um fascínio extraordinário pelo que há de mais moderno e de ponta em termos de tecnologia, de relações de trabalho, e um enorme respeito por aquilo que é propriamente tradicional, por aquilo que é propriamente antiquado, né? Por exemplo, ele tinha alguns dos melhores engenheiros de cerâmica que havia no Brasil trabalhavam para ele, né? E ao mesmo tempo alguns dos mestres de seção de uma empresa cerâmica mais atrasados que se possa imaginar trabalhavam com ele, que eram artesãos de tipo tradicional. Eu me lembro de um desses chefes de seção de ladrilhos, que recebia todas as informações por escrito dos engenheiros, conversava com os engenheiros, então o barro tem que ser de tal maneira, com tal umidade, com tal não sei o que, tal coloração, tudo isso ele aceitava e dialogava. Porém, o que funcionava, a última instância, era ele amassar um pouquinho daquele barro, dar uma cheirada, passar a língua, aí ele dizia, tá bom. Entende? Quer dizer, um empresário radicalmente moderno não aceitaria esse tipo de coisa. Ele aceitava, porque isso funcionava, isso dava certo. Funcionava como um parâmetro crítico, porque às vezes o equipamento erra, não é? O equipamento erra, a tecnologia erra. Então isso funcionava como um desconfiômetro, vamos dizer assim, em relação às coisas. E ele conviveu muito bem com isso. Ele teve empregados lá que trabalharam para ele durante 50 anos, né? Que é uma coisa que hoje uma empresa nem pensaria, né? Eu lembro de vários desses velhos mestres, alguns tinham trabalhado com ele na construção dos quartéis, antes dele se tornar proprietário da Cerâmica São Caetano, né? Ele levou o pessoal para lá e esse pessoal era super respeitado, né? Eu acho até que, inclusive, eles atrapalhavam um pouco, porque punham, digamos, um conhecimento excessivamente artesanal a alguma coisa que era muito sofisticada. Eles tinham uma tecnologia extremamente sofisticada na fábrica. Por outro lado, ele foi capaz de montar dentro da fábrica, quando não havia possibilidade de importar, que foi o caso do período da guerra, ele montou dentro da Cerâmica São Caetano uma fábrica de fábrica. Quer dizer, quando estavam montando a fábrica de refratários, ele montou uma fábrica de fábrica lá dentro, né, que fazia tudo o que era necessário, usando recursos até meio bobos. Eu me lembro que tinha no pátio da fábrica tinha uma hélice enorme de navio, toda de bronze, cheia de conchas, de coisas do mar, né, que ele comprou num ferro velho e usava para retirar o bronze de que necessitava, que era difícil importar, difícil ter. Ele usava aquilo para fazer os estampos, para fazer peças, para fazer uma série de coisas que precisava para montar as máquinas para elas funcionarem, né? Então, muito criativo. Ele tinha um diálogo extremamente interessante com o IPT, né? O IPT que hoje está em crise, meio abandonado, e que, na verdade, foi muito importante na história da industrialização de São Paulo, né? Eles vinham para cá, usavam o laboratório daqui, os daqui usavam o laboratório de lá, e recrutava gente aqui no IPT, mandava gente para fazer estágio no IPT. Enfim, uma extrema valorização do que é propriamente a formação técnica e, ao mesmo tempo, o ensino, né, no corpo do processo produtivo. Um homem que conseguiu perceber a importância do Plano Marshall na Europa, a ponto de ter batalhado para que os americanos estendessem um Plano Marshall à América Latina, foi aos Estados Unidos, lutou por isso, porque ele percebeu que era o caminho para que o Brasil deixasse de ser um país dependente da exportação de café para se tornar efetivamente um país industrial e competitivo, como acabou acontecendo com o Japão, com a Itália, a Alemanha, etc. Então, uma figura que, digamos, estava muito à frente do tempo dela, né? O grande legado não compreendido do Simonsen para os empresários é essa prontidão interativa com uma realidade que abre suas contradições para serem compreendidas e decifradas por quem tem competência de utilizá-las positivamente, no sentido, digamos, bom, agora o passo que para ser dado não é o passo da minha empresa. Quer dizer, este país tem um passo que pode ser dado nessa direção, no sentido de se industrializar mais e assim por diante, né? Esse foi um ensinamento. Eu lamento profundamente que o Simonsen não seja mais discutido, mais debatido, que as ideias dele não estejam tão mais presentes na cultura empresarial deste país e que, no fundo, tenha havido até um pouco caso generalizado em relação ao patrimônio documental dele, a biblioteca, os documentos e tudo isso, que seria fundamental. Há cartas dele, eu cheguei a ver cartas dele com discussões interessantes entre eles. Eles trocavam cartas com Armando Arruda Pereira, que era sócio e parente e tal. Isso estava documentado, ou seja, isso poderia ter sido publicado, né, e ser útil
para, digamos, para essa nossa cultura empresarial que ainda é muito dependente de bate-papo e de coisas desse tipo. De fato, o Simmons está envolvido na criação do Senai, do Senac, do SESI, esses grupos todos do chamados S, né? E a preocupação com o Senai era, obviamente, na formação de mão de obra, né? Ele e o Armando de Arruda Pereira eram preocupados, tanto que em São Caetano existe uma fábrica, uma escola do Senai, que é a Armando de Arruda Pereira, que é uma escola de cerâmica, né? Já deve ter uns 40 anos, essa foi homenagem a ele, exatamente por causa da dedicação, da preocupação do Simmons com a questão da formação de um operariado qualificado em São Paulo. E a verdade é que ele já tinha experimentado que os operários que vinham tinham extrema boa vontade, mas não tinham qualificação. Quer dizer, não adiantava ele ter ótimos engenheiros na fábrica se ficava um buraco no meio entre os velhos mestres e os novos engenheiros, e a mão de obra qualificada não existia. A própria fábrica funcionava como escola, isso eu me lembro claramente, né? E a criação do Senai e dessas outras instituições foi justamente uma forma de sistematizar a formação de operários qualificados e trabalhadores qualificados em geral de uma maneira bastante razoável para as famílias operárias. Porque o menino ia para a fábrica com 14 anos de idade, e se ele tivesse interesse de ir para o Senai e decidisse ir para o Senai, a empresa o mandava para o Senai, ele continuava recebendo o salário dele para ser reaproveitado, isso nas várias empresas, não só nas empresas do Simmons, né? E depois voltava, ficava mais 6 meses, um tempo na fábrica, depois retornava à escola. Quer dizer, uma interação muito curiosa e muito criativa entre a empresa e a educação profissional dessas pessoas. E nem todos podiam ir para a Escola Getúlio Vargas, que era uma famosa escola de formação de pessoal técnico para as empresas, porque aí era tempo integral. Então as famílias mais pobres podiam mandar seus filhos para o Senai. As empresas bancavam essa ida para o Senai e depois absorviam essa mão de obra altissimamente qualificada. Quando se fala no boom da indústria automobilística nos anos 50, as pessoas se esquecem de que havia uma mão de obra especializada, né, de alta qualificação, que vinha justamente do Senai e de escolas similares. Sem dúvida, eu acho que digamos, os pontos que definem o perfil do Simmons, assim, como uma figura que está muito mais perto de nós do que perto dele mesmo, da época dele. Em primeiro lugar, é o fato de que ele era um grande conhecedor de tecnologia das áreas nas quais ele atuou. Quer dizer, ele era um grande engenheiro. E um engenheiro que não renunciou à condição de engenheiro, ou seja, um engenheiro que participava das atividades da categoria profissional, trocava ideias, dialogava e debatia e assim por diante. Ele era também um grande intelectual, como eu disse, ele era um empresário que pensava sobre a sua condição de empresário numa perspectiva histórica. Isso é muito difícil, a maioria das profissões não oferece nenhuma brecha para esse tipo de atitude e ele conseguiu criar isso. Mas ele fez uma coisa que os empresários brasileiros relutaram muito em fazer e continuam relutando, que é se tornar político. Quer dizer, o Roberto Simmons se dedicou também a política. Ele enfrentou eleições, foi eleito senador, né? E ele já estava, de certa maneira, envolvido na política no tempo do Estado Novo, quando, renunciando às suas próprias convicções políticas, porque ele tinha apoiado a Revolução de 32 em São Paulo, ele se compõe com Getúlio na batalha pela siderurgia no Brasil, né? E se prontifica a montar a fábrica de refratários justamente para viabilizar a criação e o funcionamento da Companhia Siderúrgica Nacional. Então é um homem que junta 3 talentos fundamentais para um empresário moderno. Certamente o empresário de hoje, deste começo de século, deveria ter menos medo de ser político, né? E fazer menos política de bastidor e mais política de cara aberta, como o Roberto Simmons se fazia. Debater as próprias ideias publicamente, ou seja, se eu penso alguma coisa que considero relevante para um setor da economia da sociedade, eu não tenho que levar isso como se fosse um segredo de grupo empresarial e tal. Eu discuto publicamente, eu quero que a sociedade participe do debate, né? Isso ele fez. Então, uma pessoa que tinha uma visão
do que é um empresário plena, né, muito avançada para a época, e eu duvido que nos próximos anos, nas próximas décadas, nós venhamos a ter empresários com esse perfil. É verdade que não é defeito que não se tenha, mas é um privilégio que se tenha tido uma figura como ele, com todas essas características.